Glória a Deus. Bom dia, igreja. Pode se sentar. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Que o Senhor possa falar com você na sua intimidade, profundamente. Palavras de revelação, palavras rema, no nome de Jesus. Quem pode dizer amém aí? Aleluia. Tivemos um culto muito bom, né? Semana passada, eu também tive o privilégio de ministrar à noite. Foi um culto muito alegre, muito gostoso, né? Eu trouxe algumas curiosidades em relação àquela passagem que Jesus fala que ele é a porta das ovelhas, né? Coisas interessantes que eu nunca tinha aprendido, eu trouxe aqui para vocês, foi muito bacana. A noite foi um pouquinho diferente, que eu não consigo repetir, né? Sempre tem alguma coisa diferente, mas se você não acompanhou no domingo passado, está no YouTube, está na live do Instagram, você pode ir lá acompanhar, tanto de manhã como à noite, e ser edificado, amém? Eu quero hoje trazer uma reflexão. Eu gosto muito de estudar, vocês sabem. Quem gosta de estudar a palavra de Deus aqui, de verdade, assim? Quem gosta, fala um amém bem forte para eu ver. Glória a Deus. Então, eu gosto de crente assim, que gosta de estudar a palavra de Deus, para entender a profundidade do Evangelho, né? E se eu fosse colocar aqui ok. Antes de entrar, então, aqui nós vamos ter hoje um almoço, né? Almoço 0800, sabe o que é isso? Almoço grátis. Almoço 0800, que é para a gente ter comunhão, tá? Então, se você puder, fique conosco, para a gente estar no final almoçando, conversando, tendo um tempinho de mesa, né? Eu acho importante isso. Às vezes eu percebi que tem pessoas que vêm sempre nos mesmos cultos e não se conhecem. Interessante isso, né? Anos, às vezes meses vindo na igreja, não se conhecem. Então hoje, antes de ir embora, sente conosco. Nós temos bastante comida lá, então penso que dá para todo mundo. Se não tiver, depois a gente pega um pão com manteiga e completa. Mas o que é importante é a gente estar junto, amém? Então nós queremos fazer isso mais vezes, estamos fazendo uma experiência e, se Deus quiser, vamos conseguir fazer isso todos os domingos. Então, com a sua oração e contribuição, pode ser que venha a acontecer. Quem acha boa a ideia aí? Deixa eu ver. Imagina, todo domingo, né? 0800, pão com manteiga, aleluia. Nem que for pão com manteiga, mas vai ter alguma coisinha ali para a gente poder estar junto, tá bom? Então, fique conosco, não vá embora, e vamos estar juntos aí na comunhão, tá bom? Eu queria falar sobre um tema, né? Fala assim comigo, da margem para o centro. Nós, todo mundo, de alguma maneira, vive situações na vida que se encaixa nessa revelação. Eu, especialmente, posso dizer que eu sempre tenho a tendência de ficar sempre à margem. Não porque me sinto incapaz, mas é o meu perfil. Eu sempre espero ser escalado, eu espero ser necessário para ir para o centro de alguma coisa. Então, boa parte das pessoas estão sempre à margem, observando. Não é comigo, não sei se e fica sempre à beira da estrada, à beira do caminho, observando de fora. E Deus sempre tem uma maneira especial de nos trazer para dentro. Quem pode dar assim um amém bem forte? Porque essa é a coisa bacana, como é que Deus consegue trazer as pessoas para dentro, para o centro das coisas. E quando eu olho para a igreja, quando eu olho para as pessoas, para as multidões, eu vejo como se fosse uma imagem espiritual, onde tem várias pessoas curiosas. Sabe, aqui, Portugal é um ótimo exemplo. Quando alguém pensa em bater o carro na autoestrada, todo o trânsito para, não é? Se está de cá, o acidente, quem está vindo de cá, para assistir. É um fenômeno social. E fica todo mundo parado. Mas teve um acidente. Não teve. Teve do outro lado do acidente, todo mundo quer passar para dar uma olhadinha. Todo mundo quer parar para dar uma olhadinha no que está acontecendo. É uma coisa do ser humano isso. E se Deus não fizer algumas coisas, não criar algumas circunstâncias que nos manda para o centro da sua vontade, nós não vamos naturalmente. E eu tenho aqui um texto hoje que vai mostrar para você claramente que a soberania do Senhor é tão forte que às vezes até vai além do que nós entendemos que seja a forma dele agir, a forma dele operar. Porque o crente tem um problema, ele colocou dentro de uma caixinha as formas que ele permite ou aceita que Deus se manifesta na vida dele. Já reparou isso?
Você almeja que Deus fale com você, mas você já colocou numa caixa, num modelo, um sistema que você idealizou que Ele vai falar com você se for dessa maneira, se Ele usar um profeta, se Ele te der um sonho, se Ele aparecer para você, se Ele enviar um anjo para falar com você. Você delineou limites para Deus conseguir te mover da margem para o centro. E vou te mostrar hoje uma forma que Deus trabalhou, usando pessoas descrentes, pessoas que não respeitavam o Evangelho, para colocar uma pessoa que Ele amava, uma pessoa que Ele escolheu para o centro da sua vontade. Então, começa a abrir as possibilidades. Quem pode dizer amém? Fala ao teu irmão assim: abra as possibilidades. Abra, amplifica os seus horizontes, porque nós somos limitados. Deus não é limitado. Deus ele não se limita, Ele é ilimitado, Ele é infinito. Eu quero começar o texto com você, abrindo em Marcos 15, 21. Vai parecer estranho no princípio, mas depois você vai entender. Marcos 15, capítulo 21. Entenda que esse texto que eu vou ler agora, ele também está escrito em Mateus e também está escrito em Lucas, tá? Por que eu escolhi Marcos? Porque Marcos escreve para os romanos, para o povo que eram o povo gentil, segundo a Bíblia. E quando ele escreve para os romanos, ele entende deixar alguns detalhes registrados que Lucas e Mateus não deixaram. E quando eu vejo esse detalhe, eu fiquei profundamente preso nesse texto. Preso, sabe quando você lê um texto e fica preso? Eu fiquei preso e fui estudar esse texto. Por que que Marcos fez questão de mencionar o que ele mencionou? Não cabia, numa leitura rápida, não cabe, não é relevante, não tem propósito. Por que que ele escreveu? Mas como eu sei que os apóstolos não faziam nada sem propósito, nada sem ser intencional em alguma coisa, eu me debrucei sobre esse texto. E o que eu descobri foi simplesmente fantástico. Então vamos ler juntos. Marcos 15, versículo 21. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que passava, vindo do campo, a que levasse a sua cruz. Para ser completo, eu vou ler os outros textos, tá? Porque tem nuances que os outros apóstolos falam que ele não fala. Por isso que os evangelhos são evangelhos sinópticos. Quem já ouviu isso? Evangelhos sinópticos. São perspectivas diferentes do mesmo assunto. Eles não são iguais, mas eles são semelhantes, muito semelhantes. São nuances que somam, que um texto se soma com o outro. Então, Mateus 27, 32 fala o seguinte: e quando saíam, encontraram um homem cirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Lucas 23, 26 fala: e quando o levavam, tomaram um certo Simão cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Fala comigo assim: após. Lucas, ele faz questão de inserir a palavra após. Então, todos esses textos, eles se complementam na mensagem, tá? Então, mas o que mais me chamou a atenção no primeiro texto é que, de uma vez só, Marcos não só fala que um homem foi escalado para ajudar Jesus a carregar a cruz, mas fala o seu nome e fala o nome de 2 filhos que ele tem. Qual que é a relevância disso? Como é que alguém de bate-pronto é chamado e se sabe o nome, e o nome da sua família, dos seus filhos? Então, por si só, essa revelação, esse registro, revela que Simeão, ou Simão, ele se tornou muito relevante naquela época. Ele ficou famoso. Ele cresceu na comunidade, ao ponto de não só ele, mas toda a sua família também serem muito conhecidos na região. Por isso foi fácil para Marcos relatar Simeão e Alexandre e Rufo, os seus filhos, pai de Alexandre
e pai de Rufo. Se fosse só um ato aleatório, um ato que não fosse tão importante, Marcos não ia registrar que a família de Simão veio a ser conhecida naquela região. E quando você vai cruzar os fatos, você vê a importância que passou a existir o povo de Cirineu, né? O povo Cirineu, né? Em Atos 2, o povo da região era uma das nações presentes no Pentecostes, por exemplo. Quando se relata os cristãos que foram para Antioquia, atual Turquia, os cristãos que foram para lá levar o evangelho foram os sirineus, povo oriundo da família de Cirineu. Eu fui começando e fui amplificando os estudos. Eu fiquei impressionado com o que eu fui descobrindo. Para completar mais ainda, eu quero que você vá lá comigo em Romanos 16, versículo 13. Eu estou só trazendo informações, daqui a pouco nós vamos destrinchar isso aqui, tá? Temos nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo fazendo uma menção. Como vocês sabem, quem lê mais a Bíblia, sabe que sempre que Paulo ele se dirigia a alguma igreja, a alguma comunidade, ele sempre dizia os principais, ele saudava, né? Ele fazia uma lista, saldo isso, saldo aquele, fulano e tal, e vai dando um nome de pessoas, às vezes 20 pessoas são citadas por Paulo, que são os presbíteros da igreja, pessoas de influência, pessoas que estão se doando, são cabeça, são liderança naquela comunidade. Paulo faz isso aqui mais uma vez em Romanos 16, e no versículo 13, ele faz algo interessante. Ele menciona uma pessoa, e não só menciona, mas ele elogia essa pessoa. Ele abre um parêntese. Ele não só sauda, mas ele dá um destaque a essa pessoa, e ele fala sobre como Deus o elegeu. Olha só que texto interessante. Saudai a Rufo. Quem que é Rufo, gente? Vamos lá em cima de novo, em Marcos 15, 21, e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de quem? De Alexandre e de quem? Rufo, pai de Alexandre e de Rufo. Então, saudai a Rufo. Aí ele põe assim, eleito no Senhor. Fala assim comigo, eleito no Senhor. Paulo dá um entendimento especial à escritura aqui, porque ele mostra que não foi por acaso que o pai dele estava à beira, estava à margem da estrada naquele dia. Deus não só olhou Simão, ele olhou também Rufo, ele olhou Alexandre, ele olhou uma geração, ele olhou a possibilidade, Deus visualizou o que poderia existir a partir dali, através de Simão. Ele fala, eleito no Senhor. E a sua mãe, a mãe não está no texto, mas fala, e a sua mãe, que é também minha. Ou seja, ele revela um relacionamento profundo, de dentro de casa, aonde a esposa de Simão, possivelmente foi alguém que o recebeu em casa, e tratou Paulo como filho, assim como tratava Rufo e Alexandre. Isso é amplamente aceito, tá? Essa é uma inferência amplamente aceita entre os teólogos atuais, tá? Não é coisa da minha imaginação. Então, esse cruzamento e a forma intencional que Paulo fala de Rufo no texto de Romanos, ele está falando sobre o começo da história. Ele está dizendo, o meu entendimento espiritual é que o começo da história foi maravilhoso. O que aconteceu com o seu pai, lá na cruz, sem ele querer, porque o texto fala de uma ausência de vontade de Simão para fazer o que ele fez. Porque mostra o texto que ele foi obrigado, ele foi compelido. Um soldado romano invocou uma lei que o próprio Jesus disse que existia, daqui a pouquinho eu vou ler para vocês, para obrigar Simão
ou Simão, a carregar a cruz com Jesus. Aqui entra o que eu falei no princípio. Nós temos a mania de colocar entre 4 linhas a forma que Deus se manifesta em nossa vida. Imagina se Simão tivesse feito isso e entendesse que era impossível Deus usar um soldado romano que estava crucificando Jesus, participando daquela coisa horrenda, para o eleger para ser conhecido, o eleger para ser chamado para o Evangelho de Jesus. Ele fala: e saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que é também minha. Então, você vê que algo especial aconteceu. Eu posso imaginar, vamos aqui usar aqui a imaginação, porque nós temos só a alusão dos filmes, né? Da paixão de Cristo, da crucificação, mas assim, vai muito mais além do que o ser humano consegue relatar, tanto a dor como o tempo, que você vê ali em frações de segundos. Agora desdobra isso em 12 horas, em 24 horas de acontecimento. Imagina um desgaste físico, a hemorragia sanguínea, a fraqueza demonstrada no corpo, por não comer, por estar perdendo sangue, sentindo dor, né? Depois você pesquisa na net, laudo médico do sacrifício de Jesus, e você vai entender o tamanho do sacrifício e da agonia que foi vivida por Cristo naquele momento, né? O ato das vestes estarem sob as feridas, foram 50 chibatadas ali. A história não relata, mas crê-se, isso eu descobri lá em Israel, porque a lei permitia, só fazendo aqui alguns apartes, que eu acho que isso pode ser interessante para nós entendermos isso. A lei permitia, no máximo, 49 chibatadas. Quem que sabia disso? Por lei, Levi, porque 49 mais 1 é morte. Tá? Isso era, não sei quem media aí, mas isso era unânime, tanto para os romanos como para os judeus, que 49 chibatadas mais 1 era morte para quem estava sendo castigado. Acredita-se, porque naquela época tinha a guarda do Sinédrio, certo? Você vê, inclusive, relatos que tinha a guarda do Sinédrio e a guarda romana. Crê-se que quando Jesus foi a primeira vez para Caifás, para ser julgado, e há ali um confronto entre Jesus e Caifás, onde ele fala: mas você não pode me julgar, é Anás e Jesus. Que Caifás era sacerdote, ele fala com Anás, aí ele fala: não, mas você não é, quem é o seu genro. Crê-se que naquele momento ele já tinha levado chibatadas lá no tribunal de Caifás. Eu estive lá, eu estive na pedra, está até hoje lá a casa de Caifás, e na prisão que eles colocavam as pessoas, para poderem ficar lá, com água no chão, no frio, para não poder deitar e dormir, tá? E levando o castigo. Então, crê-se que ele já tinha levado ali 50 chibatadas. Quando ele é entregue para Pilatos, só para você entender a gravidade, Pilatos, ele intenta o castigo para tentar livrar ele da morte. Então, ele dá mais 50. Então, é bem possível, não podemos afirmar com certeza, que ele tenha levado pelo menos 100 chibatadas. Isso é impossível alguém ficar vivo. E isso explica por que um soldado que não tinha nada no coração, até talvez entorpecido pelo vinho, que bebiam muito, pede alguém que o auxiliasse a levar a cruz. Tamanho era o desgaste físico. Porém, isso também faz cumprir uma profecia de Isaías, que ele estava sem formosura, totalmente disforme. Isaías já tinha dito que o estado dele seria totalmente disforme na cruz. Então, é para entender a intensidade. O que está acontecendo aqui, né? E Simão, o sirineu, que vinha do norte da África, ele estava por que lá? Porque era Páscoa, e na Páscoa as pessoas vinham de várias regiões para adorar ao Senhor. Então ele era um dos viajantes
que estava indo para Jerusalém para poder adorar, para poder celebrar a Páscoa. E ali você vê a cena começar a existir. E eu começo a imaginar aquela cena. Eu não sei se houve diálogo entre ele e Jesus, nem quanto tempo durou essa caminhada de quando ele foi escalado para ajudar até o Gólgota. Eu sei que é uma caminhada difícil, porque nós andamos não fomos até o Gólgota, porque hoje é um cemitério islâmico em cima. Nós não podemos ir até o topo do Gólgota, mas você consegue ir até embaixo no Gólgota. Então a gente dava, e o Gólgota é uma rampa, uma montanha, uma rampa enorme. Eu imagino, se já é difícil carregar aquela cruz, numa linha reta, imagina você rampear aquela cruz. Realmente, olha, era esforço sobre-humano. E eu posso imaginar também Simão se sujando com o sangue do Salvador. Olha só, o sangue que é mais falado até hoje, o sangue que nos limpa de todo o pecado, o sangue que nos dá a vitória, o sangue que nos redimiu, manchou a pele de Simão, que era impossível ele encostar numa cruz que estava sobre Cristo o tempo todo e não estar suja de sangue. Ele foi manchado ali. Então, enfim, ele chegou até lá, cumpriu o seu propósito, e de repente ele não entendeu nada. Mas aonde é que está o segredo aqui, queridos? É porque alguém, eu não sei quem, certamente chega até Simão depois e usa palavras-chave, palavras que os autores, de forma intencional, registraram no texto aqui. Uma delas é a palavra constrangeu, e a segunda palavra é a palavra após. Quando Marcos usa a palavra constrangeu, está usando exatamente a mesma palavra grega de um ensinamento que Cristo deu lá em Mateus 5:41, abra comigo, Mateus 5:41, que fala: e se alguém te obrigar ou te constranger, ou angariou, a caminhar 1 milha, vai com ele o quê? 2. Olha só, porque a palavra é a mesma? Porque essa palavra definia a lei romana da época. A lei romana permitia que qualquer soldado escalasse um civil, qualquer que fosse, para obrigá-lo a carregar as suas armas, mantimentos por 1 milha. Ele era obrigado. A lei impunha essa obrigação sobre qualquer civil. Então, durante 1 milha, ele tinha que ajudar aquele soldado a carregar o que era dele. E depois ele era livre. O máximo que era obrigado a fazer era 1 milha. Depois de 1 milha seria voluntário. E Cristo usa isso aqui como exemplo para a igreja. Ele usa uma lei romana para dizer: não faça só aquilo que você é obrigado. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe também a 2. Quem pode dar um aleluia aí? É a arte de fazer algo segundo o que você não tem vontade. Tem um filósofo que disse, não lembro o nome, eu sou péssimo para gravar os nomes dos filósofos, mas eu lembro das frases deles, que fala o seguinte: ser livre é fazer o que não se quer. Quem aqui já ouviu isso? Qualquer animal irracional faz o que quer. O que nos diferencia de um animal irracional, o que nos diferencia de alguém que não é escravo dos teus desejos, é o ato de livremente fazer o que não se quer. Então, o cristianismo é a mensagem, é a autoridade que nos dá liberdade de fazer aquilo que nós não queremos. Quero ouvir um amém. Isso é que é importante. A cruz mostra alguém que está fazendo algo que não quer fazer. Ah, pastor, como é que você fala isso? É fácil. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele revelou que a carne dele não queria passar por aquele momento. Se houvesse uma possibilidade no universo dele não fazer, ele teria escolhido não fazer, desde que Deus o abençoasse.
Mas ele sabia que era para esse propósito que ele tinha vindo para a terra. Então, essa é uma palavra-chave que fala sobre andar a segunda milha. Agora, eu imagino, após tudo acontecer, Simão atônito, cansado, sujo de sangue do Salvador, aí chega alguém e pergunta: você conhece quem é que você ajudou? Você sabe quem é esse aí? Não, eu sei que é o Jesus. Falam que ele era muito bom, que ele fazia milagres. Você sabe o que foi que ele ensinou para todos nós sobre quando nós somos obrigados a carregar a primeira milha? Ele: não sei. Ele fala: quando alguém te obrigar a carregar a primeira milha, ande também a segunda. Você consegue imaginar o impacto que isso entrou na mente de Simão? Como se fosse um tiro de canhão, que ele foi obrigado. Agora, a segunda milha era voluntária. A segunda milha ninguém podia obrigar ele a andar. Ele: poxa, eu ajudei a primeira milha, obrigado. Agora a segunda milha é minha escolha. Aquilo foi um tiro de bazuca, que colocou Simão entre a cruz e a espada, como diz o ditado. Eu imagino que isso realmente é poderoso. Aí depois, como se não basta, isso aqui só eu imaginando, porque isso não tem texto, tá? A pessoa que o evangeliza fala o seguinte: mas tem mais uma coisa. Eu falei: o quê? Você viu como é que você já estava carregando a cruz? Não, como é que eu estava carregando? Você estava atrás ou na frente de Jesus? Porque relata aqui, né, que ele ajudou após Jesus. Não é isso que fala aqui em Lucas? Vamos voltar lá? Só para ficar bem claro. E quando o levavam, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que o levassem o quê? Após Jesus. Pois é, esse após é também uma frase que ele nos deixou, que se alguém quiser vir após mim, e o texto, você pode pegar o texto, a palavra grega que Lucas usa é exatamente a mesma palavra grega que Jesus fala quando ele fala esse ensinamento. Se alguém quer vir após mim, tome o quê? A sua cruz e me siga. Aí foi o golpe de misericórdia no coração de Simão. Eu creio que isso teve um impacto muito grande. E mais impacto talvez houve quando as pessoas começaram a vir perguntar para ele como é que foi essa experiência, como é que foi ajudar, o que ele sentiu, o que ele ouviu, para ouvir o relato. Lucas, inclusive, que é alguém que faz uma pesquisa arqueológica, ele fala no início do livro, né, que ele ouviu inúmeras testemunhas oculares para registrar o seu evangelho. Ele fez uma pesquisa de campo. Certamente Simão foi uma das pessoas que Lucas foi ouvir pessoalmente, na primeira pessoa, como que foi a experiência de ajudar Cristo a carregar a cruz. Então, vamos começar a pregar? Entendeu os cruzamentos? Perceberam? Quem que está impactado aqui? Diz amém. Então dê um aplauso bem forte ao Senhor. Então vamos começar a falar aqui. E vai ser rápido o final, porque eu criei bem que é para ser rápido a conclusão. A primeira coisa que você tem que entender aqui é que a primeira milha me escolhe, a segunda milha me revela. A primeira milha me escolhe, a segunda milha, ela revela quem eu sou de verdade. Simão se revelou de verdade na segunda milha, quando não tinha regra, quando não tinha lei, quando não tinha obrigação nenhuma, quando a mensagem chegou. Às vezes a mensagem chega depois, é o caso de Simão. O evangelho, a proposta chegou depois de já estar envolvido. E Deus tem poder para fazer isso. Às vezes você pode vir para cá obrigado, constrangido, obrigado pela circunstância da vida. Quantos já ouviram aquela frase? Eu vim pela dor. Sim ou não? Eu vim pela dor, pastor.
mas eu fiquei pelo amor, eu fiquei pela segunda milha. Mas muitas vezes nós viemos para a igreja, viemos para Cristo porque alguma dor aconteceu, o calo apertou, o dinheiro ficou pouco ou faltou, o medo sobrepôs, alguma coisa obrigou, porque você não tinha antes humildade para poder olhar para uma solução divina, mas teve que vir a crise para te torcer o braço e dizer, não, eu tenho que dar uma chance de ouvir, porque está tudo dando errado, deixa eu ouvir o que está acontecendo, qual a proposta desse tal Deus, desse tal Jesus, o que ele tanto quer de mim, ou constrangido porque alguém que você ama, insistiu muito de você vir na igreja para ouvir o evangelho, é uma forma de correção, não é? Você vem constrangido, fala, não, se eu vou uma vez, eu não volto nunca mais, mas eu vou, ele cala a boca, eu não volto mais, você veio obrigado, você andou a primeira milha, mas quando você está vindo obrigado, aí aparece a segunda proposta, aí o evangelho chega depois, a proposta chega depois, a revelação acontece, aí a segunda milha, o voltar ao segundo culto, o ler a Bíblia sozinho, o perguntar à internet o que é isso, o que é aquilo, quando o voluntário, é quando a segunda milha revela você mesmo, para você, revela você, para você mesmo. Então isso é importante entender, que Deus nos escolhe de maneiras que às vezes nós não queremos que Ele nos escolha, nós não imaginamos, não foi romântico aquele processo, nós romantizamos até isso, né? Não tem que ser romantizado, a minha chamada tem que ser muito linda, tem que ser um anjo, tem que ter, nem sempre tudo vai ser romantizado, meu irmão, quero ouvir um amém, é importante isso, nós temos que entender que Deus está nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas, e até em situações que nós somos obrigados a fazer o que nós não queremos, a andar a primeira milha, mas isso não nos faz menos escolhidos, e foi isso que Paulo quis dar ênfase lá na frente, dizendo, Rufo, a quem o Senhor escolheu, Rufus, Deus te escolheu, quando Ele obrigou um romano a obrigar o seu pai, Ele obrigou um romano a obrigar o seu pai a se envolver, com a mensagem que vai impactar, que tem impactado o mundo atual e o mundo moderno, que é o mundo de hoje. Ele está validando, ele está fazendo uma leitura espiritual do tamanho do poder da mão de Deus, inclusive usando um soldado romano que não fazia parte do ministério de Cristo. E Paulo falava isso de propósito por quê? Porque ele já tinha experiência. Eu preguei aqui uma vez sobre isso, que Paulo, eu acho que Paulo ficava rindo na prisão, rindo, assim, não rindo de satisfação, porque deve ser muito ruim ficar preso, né? Frio, escassez, mas aí Paulo, de repente ele se vê preso, mas com uma liberdade, enviar cartas, Roma foi a nação que mais construiu estradas na Europa, depois leia sobre isso, eles abriram estradas, ligando a Grécia, a Jerusalém, a Turquia, estradas para comerciantes, e para as suas campanhas, foram abertas com rodo, com um serviço de correio fenomenal. Quando Paulo é preso, o cara mais erudito, mais perigoso em termos intelectuais para o mundo daquela época, ele é preso, e colocam à disposição dele o quê? O correio mais moderno da face da terra. E eles usam os romanos que queriam travar o evangelho para divulgar com as suas cartas o evangelho para todo mundo. Roma virou o centro de distribuição das cartas proféticas do apóstolo Paulo. Eu posso ver a satisfação de Paulo vendo Deus, no sofrimento de Paulo, usar
o governo mais poderoso da terra a serviço do evangelho, sem entender que está sendo usado. Entenda que esse é o poder do meu Deus e do teu Deus. Pessoas que nem imaginam, que nem sonham, podem ser usados, tocados por Deus, para abrir caminhos, para levar mensagens, para facilitar situações que promovam você e a sua vontade e o seu propósito aqui na terra, no nome de Jesus. Eu quero um aplauso bem forte ao Senhor. Isso não só revela o tamanho do amor de Deus, mas o tamanho do poder de Deus. O amor de Deus é maravilhoso, mas o poder de Deus, ele é superador. É mais do que você imagina. E eu vejo Paulo vendo tudo isso. Então, por isso que Paulo viu, não, Rufo, a minha leitura é outra. Você foi escolhido naquele dia, que Deus obrigou um romano a escalar o seu pai, para ajudar no processo. Então, primeira revelação, a primeira milha me escolhe, a segunda milha, ela me revela. Outra revelação que eu achei aqui, que tem a ver com a segunda milha, que é como é que nós reagimos quando nós identificamos as fraquezas, em especial as fraquezas da igreja. Eu me pergunto às vezes, por que o reino de Deus, ou Deus permite que a igreja pareça ser fraca em alguns aspectos? Você já se perguntou em relação a isso? Se Deus é forte, se Ele é imbatível, se Ele pode fazer o impossível, inclusive na cruz, por que Ele permitiu que um soldado romano visse uma fragilidade no percurso da cruz com Cristo? E esse paralelo ainda existe, porque se nós formos olhar a igreja em termos de ministério, tem sempre um momento que ela está o quê? Mais fraca. Tem um escândalo, tem uma dor, sim ou não? Tem uma ausência, falta dinheiro, falta pessoas, falta paixão, falta isso, falta aquilo, e o que não falta são pessoas a apontar o que falta. Infelizmente. Falta muita coisa, e o que não falta é alguém para apontar aquilo que está faltando. Os consultores, os teólogos de bancada, estão sempre prontos para agir. E eu sei o que estou falando, porque eles não vêm para os pastores. Ah, pastor, falta isso na igreja. Ah, pastor, falta isso nos seus discípulos. Ah, pastor, falta isso aqui. Falta. Todo mundo é capaz de apontar o que falta. Por que Deus permite essa aparente fraqueza que você identifica? Você se perguntou isso? Porque assim como a segunda milha nos revela, as fraquezas revelam também quem nós somos. Como que eu reajo diante da fraqueza? Eu sou só um consultor, que ele dá um passo atrás, é igual um cão de caça, já viu? O cão de caça, ele sai correndo, ele para, faz uma posição, mas ele quer só ver a carniça, ele não quer participar do banquete. Ele aponta e fica parando, ele dá um passo para trás e aponta, ó, falta isso. Pastor, falta isso. Ele não faz assim, pastor, falta isso. Eu posso cooperar com isso. Porque se eu enxerguei, escuta isso, tudo que você identifica tem em você o potencial para ajudar a construir. Vou repetir. Tudo que você identifica tem em você o potencial para ajudar a construir. Nós não enxergamos nada no outro que não está em nós. Eu peguei aqui uma vez uma palavra que gerou uma crise nos meus discípulos todos. E usei a Bíblia para não ser refutado de forma alguma. Onde Paulo fala claramente que o mal que eu enxergo no outro, eu só enxergo no outro porque está em mim. Gente, quando eu toquei nesse assunto, ficou delicado o negócio. Porque se eu enxergo no outro a lascívia, é porque ela está em mim.
Se eu enxergo no outro a avareza, é porque ela está em mim. Se eu enxergo no outro a malícia, é porque ela está em mim. O que não está em mim, eu não enxergo no outro. Certo? Quanto mais você é capaz de enxergar o que falta ou o mal dos outros, mais miserável o homem isso te faz. Eu queria ouvir um amém, de alegria, aleluia. É ruim, né? É ruim aplaudir algo que nos confronta, é chato, mas é verdade. Infelizmente ou não, é verdade. Então, para as coisas que faltam também é igual. Se eu só enxergo o que está faltando, é porque em mim tem o potencial de construir aquilo que está faltando. Visão é algo maravilhoso, gente. Visão é você enxergar o que não existe. E você acha que é fácil? Não é. Nem todo mundo tem o dom de enxergar o que não existe. Isso é um dom de Deus. Mas eu só enxergo aquilo que em mim tem potencial para poder construir. Mas um filósofo falou sobre isso, acho que foi... Não vou nem falar se foi Seneca, acho que foi... Se penso, logo existo. Ele resume isso. Se penso, logo existo. Por quê? Se eu sou capaz de enxergar, eu sou capaz de construir. Então, Deus permite que as fraquezas sejam reveladas na igreja para ver quem é que vai se voluntariar. Ele separa as águas. Ele separa o joio do trigo. Que ele sempre disse que iam crescer juntos, sim ou não? Ele não disse, olha, separa o joio do trigo. Não. Ele fala, esse trabalho é meu. Esse trabalho eu que faço. Conviva com os dois, porque o filtro eu vou colocar. E a fraqueza da igreja, muitas vezes, é o filtro que ele coloca para revelar quem é quem. Quem está disposto a construir, ou quem acha uma brecha para querer destruir. Porque o nobre, quando vê o que falta, ele se apresenta. O sem honra, ele se afasta e aponta. Exemplo bíblico disso. O primeiro pileque bíblico de Noé. Lembra? Ele parou lá, inventou a vinha, fez o seu vinho, tomou um pouquinho a mais e falou, Ihu! E tirou a roupa, ficou peladão, deu um vexame lá. Fraqueza, sim ou não? Deus permitiu uma fraqueza. O que ele queria fazer? Fala assim comigo, o filtro. Fala assim, o filtro. Ele filtrou quem, pastor? Ele filtrou os filhos. Vai lá ver a reação dos filhos. Quais eram os nomes dos filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. O que Cã fez? E riu, e expôs, e olha só. Se fosse hoje com o Instagram, eu imagino as fotos que não ia sair no Instagram. Imagina, Noé com um monte de fotos, é nós. Ia ser um vexame, ia manchar a igreja, porque Cã estava na mídia, viu aí, mídia? Cuidado que você posta aí, tá? Porque Cã estava na mídia, na escala, e em vez de ajudar, não, vamos cortar isso aqui. Ele deu close, ele tirou foto, ele amplificou, ele piorou o que estava ruim. Gente, e é só o que acontece hoje na internet, é crente brigando com crente, é um apontando a fraqueza do outro, é um usando a falha do outro para se amplificar, para se projetar. É só o medíocre que se promove no erro do outro. Só o medíocre se promove no erro do outro. O nobre, ele cresce ajudando o medíocre a ser menos medíocre. O pequeno a ser um pouco maior. O que sabe menos a aprender um pouco mais. Então, não é fraca a igreja. Deus está permitindo algumas visões da sua parte, para ver se você vai andar a segunda milha. Aonde você vai se envolver, aonde você pode se encaixar.
E para a gente concluir, vamos aqui para a parte final, que é a parte que realmente eu creio que convidou Simão a continuar ou não. Que é quando ele entende que ele estava vivendo na prática, no físico, na matéria, a pregação integral de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tem um texto que fala aqui, eu acho que, se não me engano, é Mateus, que fala, tome todos os dias a sua cruz. Vou achar aqui, que eu faço questão de ler. Tem tanta nota aqui que eu não estou usando. Eu não apontei. Tem uma que fala assim, aquele que vem após mim, tome a sua cruz diariamente, todos os dias, e me siga. Ou seja, a cruz não é literal. A cruz, ela revela o ministério. Ela revela a função. Ela revela o meu papel na igreja. Cruz para Cristo é missão. A questão é, qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Ele fala, todos os dias, toma a sua missão e segue após Cristo. Queridos, a palavra após, ela é chave. Porque após quer dizer que é sempre passar por onde ele já passou. Quero ouvir um amém. Seguir após é seguir andando por um caminho onde ele já passou. Nada mais do que isso. Qualquer inovação que transcende o Evangelho não é bíblica. Nós temos também de querer caminhar caminhos que Cristo não está indo à frente. Que Jesus não passou, eu não estou indo após Cristo. O que é ir após? É ir no modelo dele, da maneira dele. Quando o diabo se apresenta para Jesus no deserto, para você entender melhor essa mensagem aqui, repara que o diabo propõe exatamente o que Deus propôs, ou planejou para Jesus, que era o domínio completo, sim ou não? Ele fala, se curve, adore, que eu te darei o quê? O governo, o domínio. Ué, mas não era essa também a proposta de Deus para o Messias, para Jesus? Só que o modelo era outro, o percurso era outro. O percurso era, adore, se curve, não passe pela cruz, eu vou te dar uma posição acima de todos os reinos e você vai governar comigo a terra. Essa era a proposta do diabo para ele, que tinha o mesmo fim da proposta que Deus deu para Jesus, só que o modelo era outro. Ir após Jesus é seguir o modelo que Deus idealizou para que eu seguisse para pregar o Evangelho, e não o modelo que o mundo entende. Não um modelo que apraza a minha alma, que apraza a minha carne, que me é conveniente no meu dia a dia, ou para as minhas finanças, ou para as minhas ideias, ou recursos diversos. Mas sim um modelo que me leva a realmente percorrer o caminho que Deus escolheu que eu pudesse percorrer, em nome de Jesus. Então, Mateus 16, 24 fala o seguinte, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu creio que alguém chegou até ele e falou, olha, Jesus disse isso, daqui para frente você pode ou não continuar levando essa cruz, a escolha é sua. A segunda milha você escolhe. Como é que vai ser daqui para frente? Eu sei que a escolha foi maravilhosa, porque nós vemos uma família servindo a Deus, a sua casa recebendo Paulo, a esposa de Simeão tratando Paulo como filho, os seus filhos, Alexandre e Rufo, com relevância na igreja primitiva, e Paulo dizendo, Rufo, Deus te escolheu, quando ninguém imaginava, ou da forma como ninguém pensava que pudesse ser escolhido, ele te escolheu quando elegeu o teu pai para estar com Jesus naquela caminhada dura
e austera, né? Então, a pergunta é essa: quando que eu vou começar a sair da berma para ir para o centro? Quando que eu vou iniciar a segunda milha? Quando que eu vou iniciar o caminho de andar após Jesus, seguir os passos dele? Essa é a proposta do cristianismo. Proposta de relacionamento, de profundidade, de sermos racionais, entendemos de verdade qual a proposta, de sermos livres e fazermos aquilo que nós não queremos. E conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Se creres em Jesus, com o Filho, verdadeiramente sereis livres. Então eu quero que você hoje, nessa manhã, reflita sobre isso. Como é que eu tenho agido quando eu não sou obrigado, quando a circunstância não me obriga a servir, eu tenho servido? Quando a dor não me compele a alguma coisa, quando eu estou bem, eu continuo servindo? Quando a conta bancária enche, eu continuo andando a segunda milha? Segunda pergunta: quando as fraquezas do meu irmão são reveladas, como é que eu estou agindo? Eu me afasto e aponto, eu me aproximo e ajudo? Quando a igreja se mostra frágil num aspecto, eu me aproximo e sou parte da solução, ou eu me afasto e passo a fazer parte do problema? Reflexão básica, que eu quero que você pense hoje. E a pergunta-chave: e agora que eu entendi isso, eu vou seguir após Jesus? Vou continuar caminhando os teus passos? Ser discípulo é isso, é caminhar nos mesmos passos do seu mestre. Algumas pessoas pensam, olha para cá para você entender isso, eu vou fechar agora, que ser discípulo é se identificar com o líder, ou gostar da pregação dele. Não. Isso pode ser fã, pode ser admiração, pode ser muita coisa, menos discípulo. Ser discípulo é quando eu decido caminhar nas mesmas pisadas do meu líder. E não falo pastor não, nem bispo, eu falo Jesus, porque esse é o nosso maior líder. Ele é o nosso maior exemplo. Onde falha o exemplo do seu líder natural, Jesus, ele compõe essa falha e te mostra: não, eu sou a sua referência, eu mostro os passos que você deve pisar, o caminho que se deve caminhar. Então, eu fui muito edificado com esse texto, fui impactado, nunca imaginava, nunca tinha tido entendimento da relevância de um homem totalmente aleatório aos meus olhos. E fui hoje surpreendido, dizendo: nossa, aquilo que eu acho que é aleatório, aquilo que eu acho que é um acidente cósmico, claramente tem a mão de Deus, tem o dedo do Senhor, tem um movimento soberano do Altíssimo, em esferas que nós nem imaginamos, para cumprir em plenitude o seu grande propósito. Isso me mostrou o tamanho do amor de Deus e o tamanho do poder de Deus. Quem que também percebeu isso aqui, diz um amém bem forte aí, e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Se coloque de pé. Quero orar com você. Quero orar. E, em primeiro lugar, pedir perdão a Deus, porque às vezes a gente está naquela do aleatório. Tudo é acidente, tudo é nada a ver, tudo é por acaso. Nós não estamos amplificando a visão de que Deus está agindo nos mínimos detalhes. Ah, pastor, mas a lei é injusta. Eu acho que Simão pensou: que lei injusta. Acho que deve ter dado uma amargura, aquele gosto de fel na boca, aquela raiva. Estava vindo do trabalho, cansado, vindo do campo.
na praia congeladinho o dia todo, suado, pegando sol, insolação. Imagina o cansaço daquele homem. Aí vem um soldado, eu até aposto que é o Senhor, o enviado do inferno. Às vezes a gente fala assim, a gente já fala para algumas pessoas, algumas situações, a gente nomina que o inferno enviou, mas às vezes Deus está levantando essa situação, sabia disso? Deus está permitindo essa situação. Meu avô foi um grande estudioso da Bíblia. Eu só me converti depois, muito depois que ele terminou o seu ministério. Nós nunca tínhamos chance de conversar, de bate-papo, pouca chance. Ele era grandemente admirado nos seus estudos. Mesmo após ele parar de ministrar o Evangelho, ele diariamente, todos os dias, não tinha um dia que ele não lia a Bíblia. A Bíblia para ele era vida, era leitura diária. Queria encontrar meu avô quando eu era pequeno, era achar o lugar da casa, onde ele tivesse, que batesse o primeiro sol. Ele punha lá um tamborete, aquele tamboretezinho de madeira que a gente tem na roça, para tomar aquele sol da manhã e ler a Bíblia. Cabecinha branca, parecia um anjo. A gente olhava, chegava lá, olhava ele, que o sol assim, igual coisa de filme. A Bíblia, cabeça branca brilhando. É um ser celestial. E um dia eu ouço um diálogo muito, muito pequeno. Ouço um diálogo dele com a minha mãe. Ele externando uma crítica, uma percepção que ninguém tinha até então. Ele dizia, ele disse Brasil, que o Brasil sofreu uma perseguição maravilhosa, intensa. Vai ser o tempo mais maravilhoso do Evangelho, porque aí a igreja vai acordar. A igreja vai começar a fazer o que ela foi chamada, porque aí você vai ter a separação dos que negociam, dos que não negociam, dos que estão dispostos a morrer, ou aqueles que vão vivendo enquanto convém, ou enquanto é conveniente. Aquilo entrou estranho no meu ouvido, quadrado. Hoje eu entendo que por vezes, numa decisão injusta de um soldado, pondo até em risco a vida dele, porque se ele se recusasse, ele podia morrer, segundo a lei, morrer ou ser preso. Mas uma injustiça aparente foi a salvação da casa de um homem, da geração de um homem, e falo mais, talvez de uma nação, porque não é coincidência os sirineus estarem no Pentecostes posterior à crucificação e à ressurreição, e eles também irem para Antioquia para pregar o Evangelho. Possivelmente eles foram uma das 500 pessoas, mais de 500 pessoas que Paulo menciona que viram Jesus ressurreto. Paulo diz isso em Atos, que além deles, dos apóstolos, mais de 500 pessoas testemunharam ou tiveram um contato pessoal com Cristo após a ressurreição. Uma injustiça, uma aparente injustiça escalou Simão. Queridos, olha para cá. Para de se vitimizar. Deus está acima da sua injustiça. Ele está acima da pessoa que está como vilão na sua vida. Ele está acima de todas as coisas. Saia da posição de coitado, de vítima. Assuma a sua fé. Pode chorar, pode amargar, porque eu acho que não foi leve a cruz. Não foi confortável vir para o centro das atenções. O fato é que o plano dele se revela daqui a pouco.
se descortina, a luz dele vai brilhar, e não só você, mas você, a sua casa, os seus vizinhos, as suas gerações vão conhecer o amor de Deus, o poder de Deus, o seu propósito para a sua vida. Muitas vezes a austeridade dos homens maus me lançaram para algo melhor na minha vida, várias vezes. Não vou testemunhar que não dá tempo, porque eu lembrei que é uma história. Mas várias vezes, homens planejaram o mal contra mim, em empresas, em situações, em diversas. E Deus usou tudo aquilo para fazer um bypass e me colocar numa posição diferente, de destaque. O Senhor, ou Ele é poderoso, o Todo-Poderoso, ou o seu Deus não é o Deus que eu conheço. Eu quero te apresentar um Deus que é infalível. É o Deus, amo essa palavra, é o Deus da inerrante palavra de Deus, da infalível palavra de Deus. Não tem coincidência aqui dentro, tem propósito, não tem nada aleatório, tem coisas que Deus selecionou com o seu próprio dedo, com a sua própria mão. O nosso problema não é o tamanho de Deus, é o tamanho da nossa fé. Deus quer nos fazer elevar o nível de fé, porque tudo é consoante à nossa fé, o entendimento que Ele nos traz. Hoje Ele te fala: você não está aqui por acaso, você não está aqui aleatório. Sai da berma, sai da margem, vem para o centro, vem para a cruz, vem para o propósito. Tome ela e venha após mim, porque se você vier para esse caminho, não tem erro, porque eu já fui na frente. Eu já fui na frente. Eu já fui na frente. Eu cresci num bairro que era um bairro muito novo, que não era pavimentado, eram bairros de apoios governamentais. Então a gente ia construindo, vinha aquelas casinhas básicas, né? E depois aos pouquinhos os vizinhos punham o muro e faziam o asfalto. Então o asfalto demorou a chegar, e a escola era bem longe. Então, para ir para a escola tinha que ter alguns atalhos, porque ficar dando volta no meio do mato era complicado. Mas tinha sempre o que nós chamávamos de trieiro. Quem sabe o que é o trieiro? Quem é da roça sabe, trieiro. O que é o trieiro? O trieiro é onde as pessoas passam para poder cortar caminho e vai pisando na terra, e o mato já não nasce. Ele vai pisando na terra e vai mostrando. Então vira um caminhozinho, que é o trieiro. É um caminho pequeno de terra batida, e mato de cá, e o caminho existe. Então tinha trieiros, porque algumas pessoas, as primeiras desbravavam, as primeiras pisavam no meio do mato, as primeiras amassavam, risco de cobra, de animal. Tinha o primeiro a poder passar, para depois as crianças poderem identificar o caminho seguro e ir com o pé tranquilo, mesmo com medo, porque criança mata desse tamanho, se houve um grilinho, você já fica com medo, mas você passava. Por quê? Porque alguém passou lá antes. Quando Cristo fala: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, Ele está dizendo: eu já fui na frente, eu já preparei o trieiro. Você pode ter medo e aceitável, pode estar alto o mato, pode não ser perfeito o caminho, mas eu já passei, e onde eu já passei é um caminho seguro, é um caminho velado, é um caminho testado, é um caminho que eu preparei. Venha após mim, porque eu já passei por aí. Se eu fui até o final, você pode ir também, em nome de Jesus. Então feche seus olhos, fale com Deus o que Ele falou com você hoje, e faça a escolha certa. Ande a segunda milha.